Esse era pra ser o especial de 3 anos da Turma Monster. No dia 12 de outubro de 2022 foi lançado o primeiro episódio da Turma Monster. Um episódio bem aleatório. A Turma Monster tiveram 4 episódios pilotos, entre aspas, que fazem parte da cronologia original, que são os 4 primeiros episódios da Turma Monster. Que nos primeiros episódios os personagens ainda não tinham personalidades definidas. A Turma Monster já existia desde junho de 2022, na verdade desde 2017 ou 2018, eu não tô lembrado. Mas a Turma Monster só... Eu ressuscitei a Turma Monster em 2022 e acabou virando um desenho animado entre aspas, porque as animações não são muito boas. E eu tô pensando em refazer o 13º episódio da Turma Monster, que é o primeiro da segunda temporada, porque ficou travando toda hora. Aí não deu muito certo não. Principalmente por causa dos cenários que eram horríveis. Nunca misture desenho 2D com vida real, que quase nunca dá certo. Algumas vezes dá certo como Gumball, mas Gumball só mistura 2D com 3D. E alguns personagens são bem realistas. Mas Turma Monster só foi feito pra ser 2D mesmo. Turma Monster, como eu já tinha falado no especial de 2 anos do canal ano passado, a Turma Monster tinha uns 9 personagens lá em 2018. Os primeiros personagens foram o Dory e o Shark veio antes. Depois veio o Dory, depois veio o Mac, depois veio o Steve. Aí depois veio o Part, o Max, o Wario, o Pepino e o Caracol. E o Caracol já foi pensado para ser o líder. Aí em 2022 o Gelatina foi criado, assim como o Tomatinho e o Dave. E também que nem todos vão aparecer no mesmo episódio, tipo, vai ter episódio que o Dory não vai aparecer. Que não deveria acontecer porque o Dory é literalmente o protagonista. Mesmo que na Turma Monster não tenha um protagonista. Que pode até ter episódio focado em personagem secundário. Que deveria ser secundário. E antes era para todos os personagens terem a mesma personalidade de serem muito alegres, sorridentes e positivo. Antes era para eles serem assim. Só que só acabou sendo descartado e o único personagem que ficou com essa personalidade foi o Pepino. Os personagens já têm personalidades próprias, como a personalidade do Darek é ser ele normalmente é meio ranzinza. E aí também fica com esse sorriso de não vai fazer alguma coisa boa. O Shark tem a personalidade de... Ele é o personagem gamer. Ele gosta de videogame. E é o melhor amigo do Darg. O Mark é o personagem trouxa. Ele é feliz até demais. Ele é felizão. Ele pensa que... Ah, quase que eu vou falar um negócio aqui que vai... Que é da terceira temporada, provavelmente da terceira. Mas não dá pra falar tudo do Mac porque vai ser spoilers. Vou estar dando spoilers. A personalidade do Steve é explosiva, literalmente. É um personagem que odeia o Natal, ele gosta de explodir coisas. É o Steve, ele é explosivo.
O Pirate não dá pra falar muita coisa não, porque por enquanto ele é só um pirata normal. Um pirata. Um pirata. Um DVD pirata. O Max é o único personagem que é entre aspas santo. Porque ele, se ele não tiver com tinta roxa, ele fica maluco. Ele não fica. Ele fica normal, mas com tinta roxa ele fica louco. O Gelatina é um imbecil. Por enquanto não dá pra perceber muito porque o Gelatina tem muito. Tem muita coisa pra. Os episódios focados no Gelatina, eu tô pensando em. Um episódio Gelatina faz porcaria. Aí no final do episódio ele aprende uma lição. É esses clichês de desenho educativo do Discovery Kids. O Gelatina ele gosta de comer até demais. E, e era pra ele ser fanho, era pra ele ser fanho. Mas eu não sei fazer voz de fanho. Por enquanto a personalidade do Arya é não dá pra falar também não, porque assim vai ser spoiler. Mas ele vai ficar maluco ao passar da temporada 2. Ao passar da segunda temporada ele fica maluco. Já teve as memórias apagadas. O Arya da primeira temporada, o Arya sem memória nenhuma. Na verdade, até na primeira nos episódios, nos últimos episódios da primeira temporada, até que ele tava recuperando um pouco das memórias, mas era bem pouco mesmo. Pepino, como eu já falei, foi o único personagem que teve a personalidade de ser alegre, feliz e sorridente, que também luta boxe. O Tomatinho, ele é um personagem que pode irritar facilmente, ele se irrita muito fácil. Mas ele tenta ser mais calmo possível. O Dave é tipo o Sonic. Ele é rápido, energético. É literalmente o Sonic da Turma Monstro. E o Caracol é o nerd. O Caracol é o líder nerd que só sabe mandar os outros fazer coisa que não querem fazer. Mas depois eu descobri que o Caracol esconde uma coisa que os outros personagens não lembram ou não sabem. Ou seja, o Caracol esconde um segredo. O primeiro episódio da Turma Monster também foi o primeiro vídeo desse canal. Esse episódio já foi feito para ser o primeiro episódio da Turma Monster e também com o primeiro vídeo desse canal. Mas ao passar depois do terceiro episódio, acabou não tendo tantas ideias de episódios cronológicos. Tipo, depois do especial de Halloween tinha o especial de Natal. Isso aconteceu 2 vezes. Agora a partir da segunda temporada vai ter os episódios com uma cronologia. Não que os outros não tenham. Mas a primeira temporada só foi pra testar as animações mesmo, só foi pra ser a primeira temporada, que provavelmente vai ser superada por outras temporadas. A coisa que vai ter na Turma Monster é algumas coisas que foram inspiradas em algumas coisas do Sonic e também de outros jogos ou desenhos. Vai ter multiverso na Turma Monster, sim. Multiverso saturou, mas na Turma Monster vai ter. Outra coisa que vai ter também é viagem no tempo. Isso eu tirei do Sonic CD e do Sonic 2006. E falar em viagem no tempo, vai ter um personagem do futuro, assim como o Silver, mas ao invés de ser um ouriço, ele é um elefante. Como é que ele não tem poder de telecinese? Ele tem uma pistola. Depois
O último especial de Natal da Turma Monster, que foi o da primeira temporada, o penúltimo episódio da primeira temporada. Então, esse não vai ser o último. Na verdade, vai ter mais um depois, que esse sim vai ser o último especial de Natal. E outra coisa, Turma Monster ainda tá em 2024. 2025 ainda não chegou na Turma Monster. E era pra idade dos personagens serem tudo 11. Todos não, a maioria. Mas isso acabou ficando meio estranho porque na primeira temporada o Gelatina fez aniversário 2 vezes. E os dois ele faz 11 anos, mesmo que no segundo aniversário que ele teve, ele não mostrou a idade dele. Que era pra ele estar fazendo 12. Mas na verdade ele tá fazendo 11. Mas talvez os personagens acabem crescendo ao passado da série. Não, para eles não perderem. Para eles não perderem a essência deles. Agora, uma análise de cada episódio, se eu conseguir fazer. O primeiro episódio, que foi o mais curto entre todos esses, porque foi o primeiro episódio. Simplesmente tem a primeira aparição do Doreg e do Shark. E também a primeira frase dos dois. Eles acabam encontrando um sapo na frente da casa do Gelatina. Sim, eu não sabia fazer cenário. Aí o Shark queria ter um sapo de estimação. Aí o Doreg achou uma boa ideia. Esse é o episódio. O segundo episódio foi feito junto com o primeiro. Que aparece pela primeira vez o primeiro vilão que aparece na série. Que é o Mago de Neve, que antes tinha outro nome e outro design. Agora ele teve um redesign. Mas... o redesign do Mago de Neve foi visto no quarto episódio. E também aparece pela primeira vez o Gelatina e o Max. E o Gelatina não tinha uma personalidade definida. O Gelatina e o Max estavam jogando bola. A bola caiu na casa do Ari. E eles não tiveram coragem de pegar. E a bola nunca mais foi mencionada ao episódio inteiro. Só foi mencionada no sexto episódio. Aí o Ari aparece pela primeira vez nesse episódio também. O Ari aparece como uma silhueta, só mostrando os olhos. E antes ele usava meio que um cachecol e ele não tinha luvas. E também que a cabeça dele era literalmente o Zé Gotinha. A cabeça do Ari ainda continua sendo uma gota, mas meio triste. E nesse episódio o Arya foi meio que um herói do episódio. Ele salvou o Gelatina e o Max. O terceiro episódio foi especial de Halloween. E o Gelatina fazendo os 11 anos de idade pela primeira vez. Aí o Doreg e o Arya acabaram se perdendo. Por quê? Sendo que o Doreg sabe a localização da casa do Gelatina. Furo de roteiro, hein? Aí eles acabaram achando uma mansão mal assombrada. E nessa parte não dá pra entender muita coisa porque o Doreg some depois. Aí no lugar dele tem o Billy de Billy Mandy. Pode até ter um flashback desse episódio mostrando o que aconteceu com o Doreg porque não foi explicado. Aí o Arya derrotou o vilão que é o Mascarado, que não é uma referência ao Máscara. E é isso, esse episódio é bem aleatório. E o quarto episódio, que foi especial de Natal, foi a primeira aparição do Steve. O Steve foi o único personagem que teve a estreia no quarto episódio. E lembrando que os quatro primeiros episódios...
Caramba, não sei falar português. Os 4 primeiros episódios da Turma e a Monster são episódios pilotos, entre aspas, porque eles ainda não tinham personalidade. O Steve até que tinha a personalidade, porque ele já começa querendo explodir. Ele queria soltar um foguete. Ele gosta de soltar foguete, ele gosta de explodir coisas, não é? Aí aparece o Mago de Neve, ele quer destruir o Natal e não foi explicado de novo. E o papai não aparece e dá um nocaute nele. O quinto episódio já começa o desenho de verdade. Tendo a primeira vez que o Mac a primeira vez que o Mac aparece como personagem principal, porque no terceiro ele aparece, ele tem uma aparição meio rápida. Ele tem uma aparição rápida no terceiro episódio, mas ele só aparece só porque é assim mesmo. Já no quinto episódio ele aparece junto com o Arya para aprender um ataque novo. E também aparece o Pepino pela primeira vez. O Mark e o Arya estão tentando fundir os ataques que saem do sangue deles. Se o Arya tem sangue eu não sei. Aí aparece mais um vilão tendo a estreia dele em um episódio, sendo o monstro do pântano que teve. Esse personagem foi o personagem que mais trocou de nome o desenho inteiro. Primeiro ele começou como monstro do pântano, agora o nome dele é Ácido. Eles conseguem derrotar o monstro do pântano sem muita dificuldade, o episódio acaba. Sexto episódio aparece o soberano, o rei do planeta, o Mega Ninja. Olha o nome do cara. Talvez ele mude de nome, mas ele aparece já falando que domina o mundo, ainda age como se fosse o ser mais poderoso do universo. E também não teve personagem que estreou nesse episódio, só teve uma aparição rápida do Pirate mesmo. E o Are acaba encontrando o Mac fala que o Gelatina perdeu a bola dele na casa do Are. O Are nem vai pra casa dele. Aí ele acaba falando com o Gelatina, eles vão procurar a bola deles, a bola do Gelatina. Aí o Ninja Supremo, ele coloca os personagens em um buraco negro, com um gancho pro próximo episódio. Os episódios eram bem genéricos. Aí o sétimo episódio, o Steve também cai no buraco negro. Que dá pra perceber que esse episódio poderia ser mais longo, mostrando eles no buraco negro, mas não. Eles acabam saindo em alguns segundos. Aí o Arya pega a bola de gelatina, eles vão jogar a bola, mas aparece o Ninja Supremo de novo. Eu vou começar a chamar ele assim. Aí ele acaba tendo uma batalha contra o Arya, mostrando que o Arya é o personagem mais forte do desenho. Por enquanto. Aí o Are ganha, entre aspas, porque o ninja fala que ainda não foi derrotado, sendo que na verdade ele foi. Mas é meio que impossível derrotar ele mesmo, é impossível. Aí ele foi preso na própria mansão. Aí eles vão jogar bola. O oitavo episódio é o episódio que aparece o Saci. E também é o episódio de estreia do Pirate. De verdade. E não foi só o Saci que apareceu, algumas lendas do folclore brasileiro também apareceram. E tinha que ser brasileiro porque o desenho é do Brasil. E também esse é o motivo do porquê que os personagens falam português Brasil, sendo que eles nem são brasileiros e nem moram na terra. Aí o Saci aparece, o Shark prende ele numa garrafa. O Saci consegue sair, tendo uma pequena aparição do Curupira com as pernas para frente. Eu não sei fazer pernas viradas para trás. Os pés, na verdade, os pés virados para trás. Eu não sei fazer. Aí o Pirate foi pescar, o Shark acaba caindo na água porque sim.
Aí quase que teve uma briga de lendas lendárias do folclore brasileiro, mas não, o Saci desiste e o episódio acaba com o Pepino perguntando onde tava o Boitatá. O nono episódio é o episódio focado no Pepino, e esse é o episódio que teve problema de copyright, porque eu não sabia, agora eu sei como é que pega e como não pega copyright. Que esse episódio, por incrível que pareça, foi a primeira aparição do Caracol no desenho. Mesmo que o Caracol já tinha aparecido no episódio 3 no background. Aí o Caracol começa contando uma história de três fantasmas que eram seres humanos. Essa história poderia ser muito bem contada. Um próximo episódio aí, algum episódio da Turma Monster pode contar esse episódio com mais detalhes. Aí o Dória e o Pepino ficam de noite fazendo nada. De noite, eu sei lá. Mas eles ficam fazendo coisas aleatórias. Aí aparece o Ácido falando que o Saci, ele contratou o Saci pra bater nos caras. Aí o Dória fala que não lembra desse dia porque ele realmente não estava no episódio. Aí o Pepino decide brigar com ele. Com o Ácido, não com o Dória. Aí o Pepino acaba sendo derrotado e é mandado pro hospital. Os fantasmas derrotam o Ácido e o Caracol aparece no final só pra corrigir o Pepino. Porque o Pepino falou a palavra cadeirante errado. O 10º episódio, mais um especial de Halloween. Que o Gelatina começa o episódio falando que é o aniversário dele, que passou muito rápido porque isso é uma referência que dá muito trabalho fazer animação, principalmente no celular. Aí o Gelatina não consegue o Gelatina não consegue evitar de comer o bolo que ele mesmo faz. Como é que o Gelatina sabe fazer bolo, eu não sei. Aí aparece o Mac falando com o Ares, ele tá fazendo cosplay de Fire. Fire é um personagem da Turma Monster que vai aparecer nesse negócio todo de multiverso. Aí o Arya decide fazer cosplay de Fire. Aí aparece o Pirate fazendo cosplay de pirata. O Pirate fantasiado de pirata, sendo que ele normalmente está fantasiado de pirata. Aí o Mac fala que foram pedir doces na casa do Pirate, mas o Pirate fala que os doces acabaram porque o Saci pegou tudo. Aí aparece o Saci com a primeira aparição do Nitonause, que é um personagem secundário da Turma Monster. Ele não foi o primeiro personagem secundário a ser criado, mas foi o primeiro personagem secundário relevante que apareceu. Aí o Saci simplesmente se apelida de Saci da perna aberta. Saci de duas pernas. Ele coloca uma perna robótica e um braço robótico também, sendo que ele nem perdeu o braço dele. Ele colocou porque assim, o Nitonause estava trabalhando pro Saci para roubar os doces de todo mundo. E eles estavam indo na casa do Gelatina roubar os doces dele. Aí aparece o Pirate, o Mac e o Guare para ele, porque o Pirate viu. Ele viu. E também é mostrado que o nome do Gelatina é escrito com J. Aí o Gelatina, idiota como sempre, não viu que ele estava sendo assaltado e acaba jogando os doces pra porta. E o Saci acaba sendo jogado pra. O Saci ele acaba sendo derrotado pelos doces do Gelatina. E também é mostrado que o Nitonause ele fica meio. Ele não gosta de ser chamado de Nitonause. E também aparece o Steve fazendo cosplay de Finn. Porque o Steve aparece do nada nesse episódio, eu não sei. Aí o episódio 11, especial de Natal, começa com o Nitonause falando que o dia não poderia ter começado pior, porque ele também não é muito fã do Natal. Porque aí ele de novo tá trabalhando dessa vez pro Papai Noel.
Em algumas referências a Pokémon que realmente a Turma Monster não foi feito para ganhar dinheiro, porque se isso passasse na televisão, o processo da Nintendo ia ser grande. Aí começa com o Tomatinho, essa foi a primeira aparição do Tomatinho, falando que chegou o dia mais frio do ano, pelo menos na gringa, que o Brasil não neva. Aí o Steve fala que vai soltar o foguete gigante. E o Caracol já fala que o Steve não deveria fazer isso. Mas o Steve vai fazer. E não é que ele fez. Não é que ele fez mesmo. Aí o Caracol pergunta onde tá o Ari. E o Dave também aparece pela primeira vez aqui. Mesmo que no terceiro episódio ele aparece no background. Aí o Dave fala que o Ari não queria passar o Natal na mansão. Aí o Ari aparece com o Dracovish dele. Sim, o Dracovish é do Ari. O Ari tem um Dracovish. E um monte de Pokémon aparecendo na tela. O que não é muito bom não. Porque é muita coisa na tela. É sério, tá cheio de Pokémon nesse episódio. Também... Esse episódio não é tão interessante assim. Também tem o Sans aparecendo no final. E o Mago de Neve querendo destruir o Natal mais uma vez, só que dessa vez com um aliado chamado Abóbora, que é uma referência ao Grinch. Aí o Abóbora simplesmente fala que não ia... O Abóbora gosta do Natal. Finalmente, né, alguém que gosta do Natal nesse desenho. E o Abóbora só se comunica com Abóbora. Sim, ele só fala isso. Aí o Dorig e o Steve vão soltar o foguete gigante. Aí o Mago de Neve aparece e explode a cara deles com um presente explosivo. E o Papai Noel, ou melhor, o Nitonause aparece e joga um presente na cara dele. E mais uma vez ele é derrotado com um nocaute de presente. Aí o episódio acaba com todos os personagens recebendo presentes e o Arya ficando indignado porque o Nitonause deu presente pra ele. Ele não queria presente. E o Sans acaba... O Sans encerra o episódio. Feliz Natal atrasado, ele diz. E também é mostrado que o Arya destruiu o planeta com um grito. E o Tomatinho falando que finalmente eles ganharam paz. Como assim? Eles odeiam o Natal mesmo. E o último episódio da primeira temporada, que aparece o Mac falando que não sabe como é que a vela funciona. Aí o Tomatinho mostra que a vela foi feita para fazer fogo. Aí o Mac pergunta como é que o Tomatinho faz isso. Sendo que o Tomatinho já nasceu com poderes de fogo. E os poderes dele foram aprimorados pelo Caracol. Aí o Mac queria aprender a fazer poderes de fogo também. Aí aparece o Dory e o Shark mais uma vez referência a Nintendo, porque o Shark tá jogando em um Nintendo Switch. E o processo que isso ia levar, ninguém ia saber. Aí o Dory fala que conhece alguém que pode treinar o Mac com os poderes de fogo. Aí aparece o Sr. Cactus, que é outro personagem secundário. Aí o Mac vira um Super Saiyajin por alguns segundos. E o Mac fica... Ele desmaia. Fica com os olhos roxos. E não foi porque ele apanhou. Porque o Mac tá meio... Isso vai ser explicado. Porque o Mac tem esses olhos roxos. Roxos, sei lá. Aí ele é mandado no hospital Nitonause. Aí ele fica paralisado. E pálido. Com os olhos roxos. Ou roxos, sei lá. E também aparece o Dave e o Caracol brigando. Mostrando que o Dave não vai muito com a cara do Caracol. E o Gelatina fala que são 30 de fevereiro. Aí quando o Caracol ia falar o que era o dia 30 de fevereiro, o Dave simplesmente fala que eles não estão em uma escola. E eles foram expulsos. Eles saíram da escola já tinha um mês. O Dave fala isso. E a pergunta que fica é... Eles estudam em janeiro? Sei lá, talvez sim. Mas eles foram expulsos, isso é fato. Aí eles começam a brigar. Essa briga tinha de tudo pra ser épica, mas não foi.
Aí aparece o Doreg e o Shaq na praia e o Doreg simplesmente fala que estava na sombra do guarda-sol e depois ele fala que depois ele fala que ia ter um eclipse porque apareceu alguma coisa estranha. Aí tava de noite, o tomatinho tava frio. Aí depois o Gelatina corre no hospital do Nitonause por causa da briga do Caracol com o Dave. Por que que ele pensou no Nitonause? Aí o Gelatina esquece e diz que ele é um tonto. E o Nitonause desmaia porque o Gelatina falou que o Caracol cuspiu leite. O Nitonause não gosta de leite. Aí o Gelatina foi tomar banho. E essa cena mostra que ele usa roupa. Uma roupa com a cor dele. E não só ele, assim como o Dory e o Shark também usam roupas. Aí ele pensa que o Caracol e o Dave fizeram as pazes. O Gelatina é um tonto mesmo. Aí aparece o vilão do episódio, também conhecido como Shadow, Sombra. O nome dele é Sombra. E aqui a motivação dele não foi muito explicada não. Invocaram Sombra, ou seja, o Dorig invocou o Sombra. Mas o motivo do porquê ele queria acabar com o mundo não foi explicado. Aí o Mark acaba acordando depois do Sombra aparecer e destruir tudo. Aí o Tomatinho ativa a forma tipo o Super Saiyajin dele mesmo. E ele acaba sendo humilhado pelo Sombra, mais ou menos. Aí o Mark ativa os poderes de fogo dele pela primeira vez, mostrando que ele aprendeu a fazer isso. Aí fica um gancho pro próximo episódio, porque reúne todo mundo da Turminha Monster para derrotar o Sombra. Aí no episódio 13, no episódio 12 acabou a primeira temporada e o episódio 13 já é o começo da segunda, já começa com o Tomatinho falando que vai derrotar o cara. Eles não podem falar Sombra no mundo deles. E esse episódio é o mais longo da Turminha Monster. E o mais Sonic 2006 possível. Esse episódio foi várias lutas para... Foram várias lutas que não deram em nada. Não deram em nada essas lutas. O episódio foi resumido em várias lutas que não deram em nada. Literalmente. Eu não sei fazer cena de luta. Foram várias cenas bem aleatórias. Com cenário horroroso. Sério. Um cenário horroroso. Feito no Paint X. Eu nunca mais vou fazer um cenário daquele jeito. Aí o episódio acaba com um gancho pro próximo episódio. Sim, mais uma vez. Aí a mansão fica toda bugada. E o Mac vira o Mac por trás do ruim. Isso é uma referência ao homem por trás do ruim do Five Nights at Freddy's. E também tem algumas referências a Undertale nesse episódio. E também o Dracovish do Ari aparece de novo. E menções a Pokémon também aparecem. Sério, por quê? O episódio foi muito longo que acabou não dando em nada. Eu espero que eu consiga fazer alguma coisa melhor no segundo episódio da segunda temporada. Caramba, Tommy Monster foi aleatório demais na primeira e no primeiro episódio da segunda temporada. E também que foi mostrado que o Ari conhece o Sombra, só que ele não lembra por causa das memórias apagadas. Aí o Sombra foi preso em uma caixa. Aí o Ari ficou meio louco das ideias. E também que a lanterna aparece do nada só pro episódio acabar. E acabou mesmo.
E também que o tomatinho foi meio inútil. E a luta do Doreg contra o Mac foi bem curta. Esse episódio tinha de tudo pra ser bom. É impressionante. E esse foi o especial Tome a Monster. Especial 3 anos de Tome a Monster. Que só foi um resumo do desenho até agora. Da primeira temporada inteira e o último episódio que foi lançado até agora. Então esse foi o vídeo e agora, a partir de agora, o canal vai estar com o tema de Halloween para combinar com o mês de outubro. Falou!